Nessa aula, nós vamos falar sobre o grupo Begdakefat, a saber, são algumas consoantes que, recebendo o dagesh dentro delas, têm uma pronúncia e uma escrita totalmente diferente. Quando essas consoantes não recebem dagesh, a sua pronúncia e a escrita ela muda de acordo com as regras gramaticais do hebraico. E se você, assim como eu, é apaixonado por hebraico, já te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma didática apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento intelectual do hebraico. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. No final dessa aula, eu deixarei um vídeo marcado falando sobre o alfabeto hebraico, uma aula bem didática, e as vogais massoréticas. E se você tem interesse, fica até o final do vídeo, que no final deixarei marcado, é só clicar e assistir. Em hebraico, temos um grupo de letras que, para fins didáticos, é conhecido como Begdakefat, que são elas. Bom, antes de eu te mostrar essas letras, eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma consoante tem um dagesh dentro dela, ela vai ter um som. Porém, quando esta mesma consoante não recebe o dagesh, ela terá um outro som. E nós veremos aqui. Nós temos aqui Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav. Observe que cada uma dessas consoantes recebe um dagesh dentro delas. Dagesh é esse pontinho que você vê aqui dentro dela. Tá vendo? Ó? Esse pontinho, esse. Bom, como você pode ver. Então, quando essas consoantes têm esse dagesh, elas têm uma pronúncia diferente. Nós vemos aqui o Bet, que tem o som de B. Temos o Gimel, que tem o som de G. Temos o Dalet, com o dagesh dentro, tem o som de D. Temos o Kaf, que tem o som de K. Temos o P, que tem o som de P. E temos o Tav, que tem o som de T. É por isso que recebe esse nome, Begdakefat. Agora nós veremos uma outra situação quando estas mesmas consoantes não recebem o dagesh. E quando essas consoantes não tiver o ponto, ou seja, o dagesh dentro delas, como será a pronúncia e escrita? Como você pode ver, nós temos aqui as mesmas letras. Bet, Gimel, Dalet, Raf, Fe e Tav. Observe que essas consoantes, elas estão sem o dagesh dentro. O dagesh é isso aqui, ó. Esse ponto que coloca dentro delas. Aqui, ó. Então, essas consoantes não têm o dagesh. Mas se você voltar, você verá que as outras consoantes, que são as mesmas dessa aqui, têm dagesh. Observe, ó, que essas mesmas consoantes aqui, elas possuem o dagesh. Então, elas terão um som diferente, como Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav, como eu falei. Já essas consoantes aqui, elas não possuem o dagesh. E isso faz com que elas mudem a sua pronúncia. Como, por exemplo, temos aqui o Vet, tem o som de V. Temos o Gimel, que tem o som de um GH, ou seja, é um som bem brando, um som mais fraco. Enquanto que as outras consoantes com dagesh têm um som mais forte, mais oclusivo. Temos aqui o Dalet, que vai ter um som de um DH, porém a pronúncia vai ser basicamente a mesma. Apenas esse Dalet vai ser um som mais suave, mais fraco. E temos aqui o Raf. Observe que o Raf, ele tanto pode ser escrito como o KH ou como o CH. Porém, você não vai pronunciar como Kaf. E por quê? Porque ele não tem um pontinho aqui dentro. Se ele tivesse o dagesh aqui dentro, aí ele seria pronunciado como Kaf. Como não tem, ele será pronunciado como Raf. E no alfabeto hebraico, que no final desse vídeo eu vou deixar marcado, eu falo minuciosamente sobre o Kaf.
o CAF no começo de uma palavra e o CAF sofit, que é o CAF final. Eu falo sobre o CAF, sobre o RAF, sobre as suas pronúncias. Então, se tem interesse, fica até o final do vídeo e não esqueça de deixar o seu joinha. Temos aqui o FE. Observe que anteriormente esse FE, ele tinha um dagesh aqui dentro dele. Só que agora não tem mais. Então vai ser pronunciado como FE. Pode ser assim, ó, um F ou um PH, como em Philip. Então é bem tranquilo isso aqui. Não tem muito o que falar, mas é fácil de aprender. É só prestar bastante atenção. E temos aqui o TAV. Observe que o TAV, ele tem um som aqui de um TH, como em thank you em inglês. Observe que o thank you aqui, ele é um T bem fraquinho. Thank you, ok? Ele é um som mais fraco. Agora, se ele tivesse com o dagesh aqui dentro, aí ele teria um som mais oclusivo, um som mais fechado, mais forte. Porém, não tem. Vamos dar uma revisada nessa aula. O que é o grupo Begdakefat? Begdakefat é um grupo formado de algumas consoantes que recebem o dagesh. Então, para ficar bem didático, você vai memorizar essa palavra Begdakefat. Observe aqui, ó, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe e Tav. Bom, se você decorar isso aqui, você vai conseguir decorar esse grupo sem nenhuma dificuldade. Então temos aqui o Bet, que tem um som de B, temos o Gimel, que tem um som de um G bem fechado, temos o Dalet, que tem um som de D, aquele D bem oclusivo, bem fechado mesmo, temos o Kaf, que tem um som de K, temos o P, que tem um som de P, e temos o Tav, que tem um som de um T bem fechado. Essas são as consoantes que recebem o dagesh. E o que é o dagesh? São esses pontinhos aqui que você vê aqui dentro dessas consoantes. Como você pode ver aqui. Isso aqui é dagesh. Se você tem interesse em que eu fale sobre o dagesh, deixa aqui nos comentários que eu gravarei um vídeo específico falando sobre o dagesh, para que assim você possa melhorar o seu estudo no hebraico. E quando essas consoantes não possuem o dagesh dentro delas, como será a pronúncia e a escrita? Observe que essas consoantes aqui, ela não tem o dagesh, que é esse pontinho aqui dentro, ó. Elas não possuem o dagesh como as outras. Estamos revisando essa aula para que a sua mente possa entender que essa aula é muito importante. Portanto, quando essas consoantes não recebem o dagesh dentro delas, ou seja, o pontinho, como nós vemos aqui, o vet, que tem um som de um V, é um V bem fraco, né? Veit. Temos aqui o Gimel, que tem um som de um GH, aquele GH mais fraquinho, mais brando. Temos aqui o Dalet, que tem um som de um DH, e temos o Raf, que tem um som de um KH ou um CH. Então você não vai pronunciar como Kaf. Por quê? Porque ele não tem um ponto aqui dentro. Se ele tivesse, seria Kaf. Como não tem, é Raf. Assim como na palavra Baruch. Eu não digo Baruch. Eu digo Baruch. Baruch com o Raf Sofit. Bom, em uma outra aula eu falarei sobre as consoantes Sofit ou Sofit, significa final. Temos aqui o Fe. Tem um som de F, ou pode ser um PH, como em Philip. Se tivesse o pontinho dentro, seria P, e você viu anteriormente. Qualquer dúvida é só você voltar à aula e assistir sem pressa. E temos aqui o TAV, que tem um som de um TH, aquele TH mais brando, mais fraco, como em thank you, em inglês. Se tivesse o pontinho dentro, seria um TH mais forte, um TH mais oclusivo. Gostou desse conteúdo? Agregou os seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo eu deixarei o contato do suporte técnico para que você possa esclarecer dúvidas caso tenha. É só você clicar no link que será direcionado para o meu WhatsApp.
particular. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom Adonai!